Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à live de hoje. É a questão da advocacia tributária, né? Cidade grande, cidade pequena, interior. Como é que funciona essa advocacia nas cidades do interior? Será que cabe o direito tributário? Será que tem espaço o direito tributário? É isso que a gente vai conversar hoje. Muitos vêm me perguntar, muitos advogados me perguntam: Josi, será que tem espaço para eu trabalhar com direito tributário na minha cidade? Eu sou do interior. E de tanta pergunta que me fizeram sobre isso, assim, poxa, isso eu vou trazer aqui para vocês. E até na Masterclass também vou ensinar a vocês os caminhos para que vocês obtenham aí clientela para trabalhar com direito tributário, mesmo em uma cidade do interior. Eu vou ser bem sincera, eu entendo que não tem o que é melhor, né? Preciso ir para uma cidade grande, preciso ir para uma capital para trabalhar com direito tributário, ou posso ficar na minha cidade? Gente, quem vai sentir isso são vocês. Eu até, como disse na live de ontem, não sei se vocês, todos que estão aqui acompanharam, mas hoje eu estou no interior. Eu estou em Barreiras, que a gente está expandindo o nosso escritório, a gente está abrindo uma filial aqui. Nós temos um advogado que é nosso parceiro, que foi nosso parceiro, né? E hoje é nosso sócio. Isso também eu falo. A importância de vocês trabalharem em parceria para que vocês verifiquem se houver compatibilidade, vocês gostarem da atuação do colega, aí sim depois migrar para uma sociedade. Eu também vou falar muito sobre isso na Masterclass, para que vocês já não se sintam obrigados a ter um sócio agora, porque a sociedade, ela pode ser muito complicada, ela tem que ser pensada com muito carinho. Eu nunca trouxe da noite para o dia um sócio, mas o sócio, assim como um relacionamento, eu comparo, né, muito com um relacionamento até amoroso, um sócio, primeiro você tem que conhecer, você dificilmente chega já casando com a pessoa. Então é o que eu falo, não tem como a gente já olhar para a pessoa e falar, você vai ser meu sócio. É claro que existe isso, tem gente que dá muito certo com isso, mas eu, sinceramente, eu prefiro conhecer a atuação da pessoa para depois pensar, será que dá certo comigo? Será que essa pessoa, ela vai dar certo trabalhando comigo, sendo meu sócio? Porque a sociedade, ela envolve muita coisa. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. E aí, hoje a gente tem esse sócio aqui, estamos expandindo o nosso escritório. Eu tenho hoje escritório em 7 capitais e essa é a primeira vez que nós estamos expandindo aqui para o interior. Por quê? Porque nós vimos o quão é importante o direito tributário no interior, o quanto a carência de advogados tributaristas no interior. E eu vou dizer mais, esse é o primeiro escritório que eu estou abrindo no interior. E irei abrir mais, porque eu percebi realmente que tem espaço, e tem espaço para todo mundo. Então você que quer advogar com direito tributário e mora no interior, por que você não explora isso? Você tem que explorar esse campo, certo? Você tem que explorar e você tem que verificar quais são as suas possibilidades. Como eu disse, não existe para mim o que é melhor, trabalhar numa capital ou no interior. O que é melhor para mim é trabalhar onde eu tenho potencial de oferecer meu trabalho. Então, esse nosso colega, ele já advoga há muito tempo, esse que agora é o nosso sócio, advoga há muito tempo e ele advoga em cidades que são aqui perto, né, de Barreiras, e ele viu a necessidade de expandir a advocacia dele também para Barreiras, para Luiz Eduardo. Então, assim, a gente vai vendo a necessidade, porque vai chegar um momento, sobretudo vocês que estão no interior, que vocês vão já ser o advogado tributarista referência e vocês já vão para outras cidades próximas, levando o trabalho de vocês. Às vezes nem tão próxima à cidade,
mas é natural que com a prática de vocês vão crescendo e vão crescendo para outras cidades também. É o que aconteceu comigo. No início eu advogava só em Curitiba, que eu era de Curitiba, né? Eu morava em Curitiba. Mas eu acho que poucas pessoas sabem disso. Há muito tempo que eu já advogo no interior, tá? Agora que a gente está abrindo aqui um escritório, mas há muito tempo que eu já advogo no interior. Para vocês terem ideia, coisa de 6 anos atrás, eu rodava o interior do Piauí e do Maranhão. E aí, como que eu fazia isso, né? O que vocês querem saber, né? Vamos lá. E vocês que estão aqui vão perguntando. Ora, eu tinha que levar o meu trabalho e ser conhecida. Ser conhecida pelo meu trabalho. Ser uma tributarista é referência. Então, eu pegava um avião de Curitiba, e muitas vezes parava lá em Teresina, tá? Pegava o avião de Curitiba a Teresina e depois alugava um carro para rodar o interior do Piauí para levar o meu trabalho. Batia de porta em porta? Batia de porta em porta. Nessa época eu estava trabalhando muito para os municípios, que é uma área que poucos conhecem que é possível o advogado tributarista atuar. E que é uma área excelente, gente. Veja, você quer uma ideia? Para ver até o que eu fazia muita revisão da legislação tributária municipal e sugeria o que a gente podia mudar para aumentar a arrecadação fiscal daquele município. Aí muitos vão falar, Josi, eu não entendo. Você é advogada do contribuinte e atuou para o município? Aí é o que eu falo para vocês. Nessa época surgiu uma oportunidade que eu tive que abraçar. A gente tem que abraçar. Às vezes a gente nem sabe com quem vai trabalhar ao certo, né? Eu sempre quis trabalhar com tributário. Mas de tanto que eu defendo o contribuinte, é claro que eu sei olhar para uma legislação e verificar quando aquela legislação está certa, quando ela está errada. E o interior do Piauí precisava disso. Precisava aumentar a arrecadação. Mas aumentar por quê? Porque a legislação deles estava equivocada. Na Masterclass eu vou falar quais são os principais caminhos para você identificar quando a tributação está errada no município. O que pode ser feito para aumentar a arrecadação municipal? Isso eu vou falar na nossa Masterclass, no dia 13 de abril. Às 20 horas. Mas era isso que eu fazia, eu rodava. Então, durante 2 anos, eu rodei. Pegava estrada de madrugada, pegava muitas vezes só eu e a minha colega, né? 2 mulheres de madrugada. Eu falo 2 mulheres de madrugada, porque às vezes eu nem me tocava do risco que eu corria. Porque era um risco. Mas eu estava indo atrás de um sonho. E esse sonho para mim era muito importante. Eu queria me tornar uma tributarista referência nesse setor. E foi muito legal. Então eu batia de prefeitura em prefeitura para levar meu serviço, tá? Eu dizia, eu quero conversar aqui com o setor tributário. É claro que antes de bater na prefeitura, eu estudava sobre aquele município. Tá? Você não vai bater de porta em porta, pelo amor de Deus, né? Para dizer, oi, tudo bem? Então, eu sou um advogado tributarista, você quer me contratar? Não é assim que funciona. Então, eu estudava o município e aí eu ia lá conhecendo a necessidade do município, sobretudo a legislação, para dizer, eu vejo aqui que vocês não estão fazendo dessa forma. Vocês poderiam arrecadar até tantos % a mais se vocês mudassem aqui a forma como está previsto na legislação de vocês. E aí eu ia fazendo as minhas sugestões. Gente, às vezes a reunião que eu era para durar lá 1 hora, acabava durando 3 horas. Eu tinha que ficar para o dia seguinte, porque daí já chamavam outras pessoas para me ouvir e para a gente fechar um contrato para revisar a legislação municipal, para que aumentasse a arrecadação tributária. Então, veja o quanto é importante você estudar. E com isso,
ali, poxa, eu criei um nicho de mercado de clientes que foi muito bacana, foi muito legal, com a advocacia tributária no interior. Então a gente tem essa possibilidade, e aí eu repito, poucos acabam percebendo dessa possibilidade, porque fica tão envolvido que vai defender só o contribuinte. Mas sabia que é uma forma de defesa do nosso contribuinte também, a gente cuidar da tributação municipal? Porque quando a gente cuida da tributação municipal, a gente está trazendo receita para aquele município melhorar. Então eu estou cuidando do meu contribuinte. Tanto que muitas pessoas falavam, por que é que você resolveu ir agora para essa parte, para o outro lado? Você está traindo o contribuinte. Não, não estou. Né? Eu fui por amor ao contribuinte. O contribuinte merece ter aquilo que é de direito. E outra coisa, por que alguns contribuintes tinham que pagar muito menos tributo do que deveriam pagar? É isso que a gente acaba verificando quando a gente faz aqui essa questão de análise de arrecadação municipal. Então, o município, ele é carente dessa parte. Aí vocês vão falar, mas e os procuradores? Gente, ainda assim a gente precisa verificar como é que está a legislação. Então é um estudo. Você que mora no interior, você já deu uma olhada na legislação municipal, tributária do seu município? Será que ela está de acordo com a Constituição? Façam esse trabalho, essa análise. Será que a gente não pode ver ali algo que a gente possa sugerir? E aí, bata lá na porta, marque uma reunião, traga suas ideias, faça acontecer. Esse é um primeiro passo que você pode dar na advocacia tributária no interior. O segundo passo é, claro, levando as nossas teses tributárias para a defesa dos contribuintes no interior. É claro. E aí você também tem que tomar o cuidado de analisar o município que você está para verificar qual é o potencial daquele município. Qual é a atividade principal daquele município? Hoje, por exemplo, eu estou numa cidade que tudo gira muito em torno do agronegócio. Então, não adianta eu trazer aqui uma tese que não esteja relacionada com o agronegócio? Não adianta. Então, a gente estuda e vê o que eu posso ajudar as pessoas que estão lá, o que elas esperam de mim. É isso que a gente faz essa análise. A partir do momento que você foca no teu nicho de trabalho e você observa o que está faltando ali, o que eu posso fazer para contribuir? Veja, não é você querer simplesmente chegar e trabalhar e dizer eu sou advogado tributarista. Não. Você tem que identificar o que você pode contribuir com aquelas pessoas. Então, olhe para o nicho principal. Qual é a principal atividade? O que a gente tem aqui? E aí, então, você começa a desenvolver o seu estudo, o seu olhar para aquela atividade. O que posso melhorar? Vamos fazer pesquisa? Vamos olhar legislação sobre essa atividade. Vamos olhar o que tem ocorrido na prática. E o que a jurisprudência tem feito? Aí você estuda isso. Tanto que no nosso curso de prática tributária, eu vou trabalhar com isso, para vocês terem essa visão, para saberem por onde eu começar. Essa prática que eu tenho de 20 anos na advocacia tributária, ela me serviu para isso. E eu não comecei grande, gente. Eu comecei, até ontem a gente estava numa apresentação, que também isso eu vou falar para vocês o quão é importante. Mas ontem a gente estava numa apresentação, eu e meu sócio, e ele disse, tanto eu quanto a Josiane, nós não tivemos ninguém que era advogado na família. Nós não tínhamos já herdado um escritório, porque às vezes a pessoa herda um escritório e que não vou dizer que é fácil não também, viu? Porque gerir um escritório, sobretudo um escritório já de nome, é difícil. Você tem que trabalhar muito. Mas quando você não tem isso, você também tem que trabalhar, você tem que buscar, não adianta. Para você se destacar, você tem que trabalhar. Nada vem de graça nessa vida. Então, como que eu comecei? O que eu fiz para chegar hoje em um patamar que eu considero
que é muito legal. Hoje eu fui para uma reunião e o advogado disse que foi meu aluno, que sabia que eu entendia sobre o direito tributário porque ele assistia as minhas aulas. Isso é muito legal. Então, começam a abrir as portas. Mas assim, isso vem de uma história, de uma trajetória. Então, como é que eu consegui? O que eu fiz lá no passado e o que eu faço até hoje? Porque hoje também um colega falou assim: Josi, eu fico impressionado com o teu ritmo. Ontem eu estava em reunião, que acabava uma reunião e já estava atrasada para outra reunião. Então a gente veio para cá, a gente tentou sedimentar todos os nossos compromissos. Foi uma reunião após a outra reunião. Quando deu 9h30 da noite, que eu estava na última reunião, aí uma tia minha que mora aqui falou: queria te ver, queria jantar. Eu falei assim: olha, eu vou pedir desculpas, mas eu não consigo. Porque agora eu vou pro hotel e vou ler meus e-mails, vou colocar em dia o escritório que tá lá em Salvador, que é a nossa matriz, tá? Bem como responder a clientes que estão em São Paulo, que já pediram aqui. Então, assim, a gente não para. E eu sou super feliz com isso. Então, a gente tem que estar onde a gente gosta. Então, assim, é um esforço contínuo. E sempre foi. No começo eu trabalhava. E eu pensava: um dia eu vou trabalhar menos. Não, hoje eu trabalho. Eu acho que eu trabalho muito mais do que eu trabalhei no passado. E olha que eu trabalhava muito. Mas é isso que a gente fala. A gente tem que primeiro analisar as oportunidades que nós temos. E não ter desculpas. Desculpe falar dessa forma. Mas para mim nunca existiu: porque eu sou do interior, eu não vou conseguir advogar no tributário. Aqui é muito fechado. Então, vamos tratar de abrir esse espaço. Como? Como que eu vou abrir? Eu vou ser diferente. Eu vou ser diferenciada. Chega de fazer o que todo mundo já faz. Vamos estudar. Vamos nos especializar. E vou dizer que hoje, gente, tá até um pouco mais fácil pra gente estudar. Porque no passado não tinha essa cultura de aulas online. Não tinha. Quando eu iniciei a minha advocacia e eu morava em Curitiba, eu tinha muitas vezes que ir a São Paulo para buscar uma especialização. Curso de contabilidade, fiz vários em São Paulo. Não tinha online o que temos hoje. Que facilita a nossa vida demais. Facilita. Que vocês não têm ideia. Então, assim, todos os cursos de expansão que eu fiz, muitas vezes eu tinha que fazer viajando, perdendo horas. Pegava ônibus, saía de Curitiba, ia a São Paulo, voltava de ônibus, não tinha tempo ruim. Aí, como eu não tinha muito dinheiro na época, no começo, tudo é muito difícil, né? Então, às vezes, eu pegava o último ônibus que eu podia de Curitiba para chegar em São Paulo, assistia a aula o dia inteiro, pegava um ônibus que era meia-noite para chegar em São Paulo 6h, 8h começava a aula acabava às 17h, aí terminava a aula eu ia direto para a rodoviária. Mas aquilo fazia parte do meu crescimento. E é isso que eu falo. Nós temos que investir no conhecimento. Como é que você quer ser referência em algo se você não investir no seu conhecimento? E aí, meus amores, não existe cidade pequena ou grande para você atuar. Porque tudo vai se tornar muito bom para você. Aonde você estiver, você vai conseguir levar sua tese. Mas você tem que conhecer do mercado. Você pode advogar ao mesmo tempo para o município e para os contribuintes? Sim, eu fazia isso. Não temos conflito de interesse, porque a advocacia para o município é isso que eu falo. Você faz uma análise da legislação, você implementa ali o que pode ser melhor para aquele município em termos da arrecadação. Em contrapartida, você vai dizer para o contribuinte: aqui está errado, aqui o município está te cobrando de forma errada. Porque o certo é o certo. Se é o certo da tributação para o município, é o certo para a tributação do contribuinte. Então, é isso que nós devemos fazer, tá? E na nossa aula de Masterclass, eu vou
esmiuçar esse tema para vocês, trazer aqui ideias de teses que vocês podem levar para a cidade de vocês, para o interior, e que isso possa evoluir na sua advocacia. Essa é a nossa ideia, né? Criarmos tributaristas de referência. No dia 13 de abril, às 20 horas, vou falar quais eram os principais pontos que eu já analisava na legislação municipal para poder oferecer para os nossos futuros, né, constituintes, bem como as teses. O que você tem que olhar para a tua cidade e falar, poxa, essa cidade aqui tem uma clínica grande, como é que está a tributação dela? Vou ensinar esse passo a passo para vocês, porque a gente tem que ver aonde é que precisam de nós, e isso eu quero ensinar para vocês. Deu certo para mim, gente, vai dar certo para vocês também. É que às vezes o que falta é por onde começar. Eu disse, eu não tinha nenhum advogado, ninguém me orientou. Eu fui fazendo por perceber, por ter essa percepção, e foi indo. Tanto que hoje todos os meus negócios eu acabo abrindo dessa forma. Eu vejo onde tem uma oportunidade, eu já, opa, deixa eu ver aqui. E vou indo, vou trazendo. Tá? E é isso que eu quero trazer para vocês, porque tem espaço para todo mundo, sim. Não pense que você vai ser só mais um advogado tributarista. Você vai ser o advogado tributarista. Você vai ser o tributarista referência na sua cidade. E, digo mais, vai ser o advogado tributarista referência no Brasil todo. O que vocês acham? Quem quer aqui ser um advogado tributarista referência? Diga aí para eu ver. Eu quero, né? Porque a gente tem que entrar com vontade. E isso eu tenho de sobra e vou ensinar o passo a passo para vocês. Não percam a nossa Masterclass. É isso aí, eu quero ver cheio de tributarista referência. Eu já tô até pensando aqui em criar um clube nosso, Clube do Tributarista, para a gente trocar nossas ideias, trocarmos nossas informações, nossas experiências. Vai ser legal, não vai? A nossa comunidade. Gente, então um beijo grande para vocês. A chave vai virar, como dizem, não é? Eu espero vocês, estou ansiosa para trazer todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus 20 anos e que deu certo, tá dando certo, para que vocês também sejam grandes tributaristas referência. Um beijo grande para vocês.